Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Gabi Pergunta. Estamos no 8º. Eu mal acredito. Gente, que felicidade que é estar aqui mais uma semana com vocês. Então vamos lá para nossa introdução de costume. Se você é um estudante de enfermagem ou um enfermeiro que tem interesse em fazer uma residência, mas ainda não sabe muito bem sobre rotina, quer entender mais métodos de estudo, as áreas e programas disponíveis para residência, vem comigo que esse quadro é com você. Como eu disse, a gente já tem outros 7 vídeos, cada um com residente de uma área e um programa diferente, então tá muito incrível. A maioria é daqui de Brasília, então se você mora aqui, é ainda mais um incentivo para você assistir todos, já tirar de vez a sua dúvida de qual residência você quer focar para estudar, que você vai gostar de se tornar um especialista. E é isso, gente. Já aproveita para acessar a playlist, se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que me ajuda demais e me segue também lá no Instagram, que o arroba vai estar aqui na descrição, que eu posto todos os dias vários conteúdos diferentes. E é isso, gente, vamos lá! Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a enfermeira Ravena, que se formou pela Escola Superior de Ciências da Saúde em 2021, que é a mesma faculdade que eu faço, aliás, e fez a residência em pediatria em 2021. É um prazer, Ravena, ter você aqui. Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite, ter disposto um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente e compartilhar suas experiências, suas vivências. Muito obrigado mesmo por estar aqui hoje. Eu que queria agradecer o convite, é muito bom poder esclarecer e conversar um pouquinho, né, dessas dúvidas que surgem sobre a residência. Sei que tem várias pessoas que sonham com isso, que é uma oportunidade muito, muito diferente, né, dá um diferencial no nosso currículo. Então é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho da pediatria para vocês e trazer mais pessoas para a pediatria. Olha aí, ela já querendo captar todos os estudantes. Eu estou até me preparando aqui, porque eu sou um pouquinho mole com neonato. Enfim, eu vou começar com uma pergunta que é que as pessoas geralmente têm mais dúvidas e querem mais saber, que é como que você se preparou para a prova de residência, se você usou algum material específico, algum cursinho, como é que foi para você esse pré-residência? Então, no final da graduação eu já vinha estudando, né, já vinha me preparando, como todo mundo já começa ali os estudos para concurso, para residência, enfim. Eu adquiri o material do Rômulo, que foi o que eu achei mais didático, assim, para mim, com mais figuras, mais colorido, mais PDFs, livros, enfim, para mim era mais didático. Acho que o grande diferencial da aprovação mesmo foi refazer as provas passadas. Então, eu imprimi todas as provas desde 2016, se eu não me engano. E aí eu refazia várias vezes, tanto a parte específica, porque antigamente não tinha parte específica, né, para pediatria nas provas, como a de geral também. Então, eu acho que refazer as provas foi o que me deu, assim, foi esse diferencial, porque infelizmente os cursinhos, né, os conteúdos são muito grandes, é muita coisa, não tem como você saber tudo de tudo, então você acaba tendo que direcionar melhor o estudo. Então, para mim, eu fui fazendo com base nas questões anteriores, das provas anteriores, né, até mesmo para poder conhecer um pouco do estilo da banca, né, como tinha sido IADES, as outras, eu já tinha uma noção do perfil da banca. Isso também faz um diferencial muito grande. Muitas pessoas falam sobre essa questão de refazer prova, e também é o método que eu mais gosto. Não de estudo para residência, porque eu realmente vou começar mesmo só esse ano, mas para o estudo de Enem. Eu refiz todas as provas que eu podia encontrar, assim, e foi um diferencial muito grande para mim, para realmente a gente entender como é que eles pedem, como os conteúdos caem. Eu sempre falo que é uma ótima dica refazer prova, e muitos residentes que vieram aqui falaram isso também. Você tinha me falado que você começou fazendo residência de atenção básica, né? E aí acabou indo para pediatria depois. Então, como é que foi essa escolha para pediatria? Quando que você percebeu que era essa área que você realmente queria se especializar? Então, quando eu saí da graduação, eu queria muito alguma coisa, né? A gente sai muito querendo alguma coisa, tem essa cobrança de, você se formou, você precisa de um emprego, enfim. E aí surgiu a oportunidade. Eu não fiz a prova da secretaria para residência no final do ano. Essa que eu fiz de atenção básica foi da Fiocruz, que o edital saiu, se eu não me engano, em janeiro e fevereiro.
E era a primeira turma que ia abrir de atenção básica. Então eu falei, como apareceu essa oportunidade, eu não tinha nenhum emprego ainda, assim, vista, eu tinha afinidade pela atenção primária, não era algo que eu falava assim, nossa, eu detesto atenção primária. Não, era uma coisa que eu até gostava. Então eu resolvi fazer a prova. Era uma prova diferente, uma prova que caía a legislação do SUS, né? Caía SUS e atenção básica. Praticamente era isso. Não teve prova de títulos, foi uma prova diferente. Acho que por conta de ser o primeiro processo seletivo também deles, né? Foi uma prova mais crua, bem dizer. E aí eu fiz, aí eu passei, aí assim que eu assumi, ainda estava um pouco confusa, mas fui assim, feliz, empolgada, enfim. E aí, conforme o tempo ia passando, eu percebi que eu gostava de atender mais as crianças e gestantes. Aí quando vinha aí, tipo, idoso, adulto, ou aqueles curativos de feridas crônicas. Enfim, eu já tava assim meio que, ai, que saco, vou atender de novo, diabetes e hipertensão, não queria. Aí eu gostava de ir para a sala de vacina, porque tinha muita criança, de atualizar cartão, das campanhas que tinha, e fazer consulta de CD, né, de crescimento e desenvolvimento. Então foi aí que eu fui percebendo, eu falei, acho que eu não tô no lugar que me faz feliz. E outra coisa também que eu percebi é que eu sou muito hospitalar. Eu gosto do ambiente hospitalar, sabe? Eu acho que esse ambiente de hospital é o que eu quero estar e é o que eu gosto. Então, eu consegui perceber isso na atenção primária. E aí, no finalzinho do ano, acho que o edital saiu em outubro, eu resolvi fazer. Aí, eu estava estudando, né, daquela forma que eu falei, só que um pouco, assim, desacreditada. Tá, gente, eu não vou conseguir passar, porque eu trabalhava 60 horas na atenção primária. E não tinha muito tempo para estudar. Eu falei, tomara que seja o que Deus quiser, porque eu vou fazer minha parte, se for para ser, se não fosse também eu já tinha atenção primária, eu ia continuar, né? Enfim, acabou que eu consegui passar, e aí quando eu passei é aquela coisa, eu vou largar metade de uma residência para começar outra do zero. Aí a minha família não desiste, deixa isso para depois. E toda aquela pressão, enfim. Mas eu segui meu coração. E não me arrependo do que eu fiz, sou muito grata por todo o processo. Eu acho que foi necessário passar esse 1 ano na atenção primária. Aprendi muito, muito mesmo. E eu me encontrei realmente na pediatria. Eu acho que foi certo, assim, foi um tiro certo, que deu muito certo. Eu gosto muito de trazer residentes diferentes aqui, porque a gente tem essas experiências que faz toda a diferença no final. Porque muita gente está na faculdade, tem um trabalho, tem filho e fica naquela insegurança de mas será que eu vou conseguir passar? Porque meus outros amigos da faculdade, eles têm todo o tempo do mundo, assim, na cabeça, né, para estudar. Só que é igual, assim, o seu exemplo, você estava fazendo 60 horas de residência e estudou e conseguiu passar na outra que era que realmente você queria, então não deixa de ser um exemplo para todo mundo que está em casa assistindo esse vídeo e já se sentiu desmotivado a nem estudar porque não vai conseguir. Tenta, porque às vezes você vai conseguir exatamente conquistar os sonhos, né? Igual tem tantos exemplos de pessoas que fizeram residência e estavam onde queriam estar, eu sempre fico muito feliz em ver. Então, queria até te parabenizar por você ter passado. Eu sei que você já até terminou a residência, mas ainda assim eu acho válido te parabenizar. Eu tinha feito uma caixinha de perguntas no meu story, né? Para deixar os seguidores mandarem perguntinhas que eles quisessem. E aí, a Bruna Siqueira perguntou quais foram os conteúdos específicos que mais caíram na sua prova. Olha, eu não vou saber lembrar exatamente de tudo, que não deu tempo nem de eu pegar a prova de novo. Mas eu lembro que teve bastante questão de imunização, teve questão de PCR, dos cuidados do PCR na pediatria. Teve questão também de sarampo, dessas doenças mais prevalentes na infância, se eu não me engano era sarampo. Acho que de específica mesmo foi mais isso, PCR, imunização, teve uma questão de diabetes tipo 1 também, acho que teve umas 2 ou 3 de vacina. Se você quiser, você pode ir no site do IADS, tem as provas, dá para ela refazer pelo site mesmo. Eu vou partir para a próxima pergunta, que sempre que eu tenho mais curiosidade, que seria dizer como que é mais ou menos assim um dia padrão
na pediatria, quais procedimentos de enfermagem mais faz? Quais outras atribuições do enfermeiro? Como é que funciona? É difícil de falar porque depende do setor que você está, né? No pronto-socorro, por exemplo. No pronto-socorro, a gente passa muita sonda orogástrica, sonda nasogástrica, acesso, a gente pega bastante acesso, faz coletas de exame. A gente que faz a admissão do paciente, então a gente que identifica, que vai coletar a história primeiro, que recebe o paciente na unidade. Tem tanta coisa. Faz o exame físico, a avaliação inicial. Aí vamos supor, na clínica cirúrgica a gente faz muito curativo de ferida cirúrgica. Então, cirurgia de hérnia, cirurgia de apendicite. Geralmente a gente faz os cuidados com o curativo, com a ferida. Na cirúrgica também tem muitas crianças que têm problemas de intestino, que precisa de lavagem intestinal, de uma irrigação. Esse procedimento também é a enfermagem que faz. A gente faz muito lavado gástrico também, na UCIM, por exemplo, na unidade de cuidados intermediários neonatais. Então, assim, vai depender muito do setor que você está. Mas, no geral, são sondas, acessos, punções. Na UTI pediátrica, por exemplo, a gente auxilia muito punção de acesso central. A gente faz muita troca de curativo na UTI pediátrica, porque tem crianças de diversas situações, diversas causas complexas, assim, às vezes uma ferida sacral, uma lesão por pressão, às vezes uma necrose que deu em membros e você precisa fazer o curativo. A gente faz troca de bolso de colostomia, de ileostomia. Assim, são muitas coisas, é difícil falar. E vai depender muito do setor que você tá atualmente. Por exemplo, na UTI, né, a gente colhe muito teste do pezinho. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, todo dia vai ter uns 3, 4 testes do pezinho. Passa muita sonda vesical, as sondas orogástricas, nasogástricas, que as crianças se alimentam, elas têm uma validade. Então, conforme a rotina do setor, vale 3 dias. Então, de 3 em 3 dias tem que trocar a sonda. Então, sempre vai ter várias sondas para trocar, lavados para fazer, curativos. É difícil falar assim, o que exatamente, vai depender de onde você está. Eu gosto de perguntar porque, apesar de enfermagem ser enfermagem em todo lugar, tem as particularidades das áreas, né? Então, eu achei bem interessante que acabou que foi muita coisa mesmo, num geral, né? Dependendo da área, você falou até de urgência e emergência, e os procedimentos comuns de clínica cirúrgica e comuns de UTI. Então, para quem acha que às vezes assim, por ser pediatria é muito diferente, acaba que os procedimentos, mesmo que o jeito de lidar com certeza é diferente, os materiais, tamanho de tudo, enfim, os procedimentos não deixam de ser ali bem pareados, né? Com o restante da enfermagem. E aí, também entrando já nesse quesito da residência em si, a Luana, ela perguntou: o que você considera como sendo mais difícil nessa área da pediatria? O mais difícil é não se envolver. O mais difícil é você... Acho que é tudo difícil, não tem nada fácil. Mas o mais difícil é você ver uma mãe sofrer por conta daquela criança. O mais difícil é você conseguir separar essa parte emocional de você ver uma criança tão pequena, às vezes uma criança de 800 gramas, passando por tudo isso, sendo manuseado o dia inteiro, essa intervenção o dia inteiro. E você fica com o coração apertado, né? Porque você tá ali para ajudar também. Então, o mais difícil, eu acho, é você conseguir separar essa parte emocional, que você precisa ter, porque se você não tiver, você não cuida bem daquela criança. Mas você tem que ter um equilíbrio, porque senão você adoece. É muito ruim você ver um adulto doente, né? Um adulto que entende, que é capaz de consegue diferenciar as coisas. E é muito difícil você ver uma criança sofrer que ela não entende por que ela está sofrendo. Por que ela tem que ser puncionada várias vezes? Por que ela não pode ir para casa dela? Por que ela não pode voltar para a escola? Então, assim, essa é a parte mais difícil, né? É a parte, assim, que você fica... Por exemplo, eu tive a oportunidade de passar aqui no Hospital da Criança. E no Hospital da Criança eu fiquei 1 mês na aula de oncohematologia, que são as crianças que fazem tratamento, né, de cânceres, enfim. E assim, cara, você vê e fala, meu Deus, como que pode uma criança desse tamanho tá condenada
a viver não sei quantos anos e pronto, não sei quantos meses e pronto. Então, isso é difícil. É difícil você ver partir, porque você vê que é um ser muito novo, né, que não viveu nada, que não experimentou nada. Então, eu acho que essa parte emocional é o mais difícil. E os pais também, você conseguir ter esse equilíbrio, essa sensibilidade de tratar com pais e mães, também é uma coisa assim que é um desafio. Dificuldade que eu tive no meu tempo que eu passei na segunda série, né? A gente passa em saúde da criança e da mulher. E pra mim, eu sou realmente do tipo que não tem a inteligência emocional de não ser envolvido o suficiente a ponto de não conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque eu sentia tanta dó. E aí eu não conseguia fazer uma palpação abdominal funda porque eu ficava morrendo de dó. E aí como é que trabalha se não consegue fazer uma palpação? Imagina as outras coisas. Então, nossa, eu entendo muito, muito tudo que você falou. Até a parte dos acompanhantes é realmente um trabalho assim de perseverança e resiliência para você ser um apoio, mas não tanto assim, em ponto de você acabar ficando ali no mesmo patamar, né, e se envolver com tudo. Realmente, eu imagino que seja o mais complicado da pediatria e de muitas outras áreas. Por exemplo, a oncologia que você falou. Quem faz a residência em oncologia também tem que trabalhar muito esse lado emocional, inteligência emocional mesmo. E aí você tinha citado, né, a questão de rodar no Hospital da Criança, e aí foi outra pergunta do Story que teve também, que a Gabi perguntou, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, como é que funciona o rodízio da residência de pediatria, né? Quais setores que vocês rodam, como é que funciona o programa da A6? A gente divide lá como o primeiro ano e o segundo ano, né? No primeiro ano, a gente tenta passar pelas áreas mais gerais e mais básicas. Então, a gente começa... É como se tivesse uma escala de rodízio, né? Então, cada um vai começar num lugar diferente. Mas os setores são, a gente começa rodando pelas pediatrias gerais, que são as internações, então a gente tem uma ala lá na Gamib, que são de doenças mais respiratórias, cardíacas e nefro, e a gente tem outra ala que são as doenças mais crônicas, neuro, endócrino, essas questões. A gente tem uma parte de clínica cirúrgica, a gente não roda no centro cirúrgico, a gente não tem escala no centro cirúrgico, mas a gente tem na clínica cirúrgica. E aí, quando aparece oportunidades de cirurgias, geralmente os residentes de medicina ou a própria galera da enfermagem do centro cirúrgico chama a gente para ver. Então, é bom sempre mostrar interesse, né? Quem tem interesse por essa área também. Então, assim, a gente não roda no centro cirúrgico, mas a gente pode acompanhar as cirurgias no centro cirúrgico. A gente roda também na vigilância epidemiológica, que tem no HMIB. A gente roda também no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, que é o CRI. Então, aquelas crianças que, por algum motivo, não podem ser vacinadas com os mesmos imunobiológicos ou que precisam de cuidados especiais na administração desses componentes, vão até o CRI. Então, crianças, enfim, tem uma lista, né, de critérios para essas crianças e elas são vacinadas no CRI. Então, o CRI é como se fosse uma sala de vacinação para crianças especiais. A gente roda lá também. A gente tem a oportunidade de ficar no banco de leite humano também. A gente acompanha todo o processo de pasteurização do leite, até o momento do ALCON, do alojamento conjunto, do contato pele a pele. A gente também tem a oportunidade. A gente fica na UCIM, que é a unidade de cuidados intermediários neonatais, né? Aquelas crianças que receberam alta, a mãe recebeu alta muitas vezes, ou não, ou tá lá com o bebê e por algum motivo precisa ainda de algum cuidado, ganho de peso, enfim, terminar algum tratamento antibiótico, fica lá. A gente também tem a oportunidade de passar no CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que fica aqui na Asa Norte. É a área psicossocial, né, que a gente tem na residência, que também é muito rica, ela é nova. Se eu não me engano, a minha turma foi a primeira a entrar no CAPS. E é muito legal porque lá a gente também tem uma equipe multidisciplinar e que a gente consegue atender a criança, adolescente, vítima de violência ou com algum transtorno que precisa de acompanhamento. A gente tem também o CEDO, que é o Centro Especializado de Diabetes, Obesidade e Hipertensão Arterial. Então a gente acompanha as crianças com diabetes tipo 1. E a gente faz toda essa consulta ambulatorial de aconselhamento. Lá também tem uma equipe multi.
A gente faz a questão da administração de insulina, todo esse treinamento a gente faz lá com as crianças também. Lá eu tive a oportunidade de ficar por mais tempo quando eu estava grávida, e aí a gente fez vários projetos de intervenção. Então a gente fez jogos para as crianças, jogo da memória, a gente fez o boneco para poder administrar a insulina, que também é muito legal. Todos esses cenários são no HMIB, a não ser o CAPES e o CEDO, que são fora. Tem outro cenário no HMIB que é a DIP, que a gente fala que é o DIP, a Unidade de Doenças Infecto-Parasitárias. Então, leishmaniose, Covid, todas essas doenças infecto-parasitárias, elas ficam lá. Então, lá a gente também tem essa unidade que a própria ala, ela foi projetada, né, estruturada para ter as antessalas, para você conseguir fazer a higienização direitinho, as portas são... É bem mais organizado por conta dessa questão infecto mesmo. Esse é o primeiro ano. É muita coisa, mas é tudo no primeiro ano. Geralmente a gente fica 1 mês e meio em cada setor. Vai depender do número de vagas. Porque no meu processo eu acho que foram 8 vagas. Aí no anterior foram 6. Então vai depender do número de enfermeiros para poder dividir o rodízio. E aí no segundo ano a gente roda nas UTIs. Depois desse primeiro ano todo, no segundo ano a gente roda nas UTIs. Tanto neonatal quanto pediátrica. E a gente tem a oportunidade também de ir para o HCB. Além disso, a gente tem um mês de optativo que você pode escolher para onde você quer ir. Pode ser aqui no DF ou pode ser fora. A diferença é que se você escolher fora, você não tem direito ao auxílio moradia, que eles dão aqui. Aí a UTI NEO geralmente são 6 meses. E na UTI pediátrica são 6 meses. Aí eles tiram alguns meses de algum desses rodízios para você poder rodar no seu optativo. Confesso que eu tinha uma percepção muito distorcida da pediatria, porque quando eu falava assim, a única coisa que eu conseguia pensar era internação pediátrica, e minha visão era muito hospitalar e muito dessa área, mas gente, CAPES, UTI, neonatal, muita coisa, eu tô muito impressionada. Você falou o nome de áreas que eu nem sabia que existia. Eu achei muito impressionante, gostei demais. É uma residência muito rica, dá pra ver que ela é muito, muito ampla, caraca. E você falou, né, nessa questão do mês optativo. E eu fiquei curiosa pra saber o que você fez, o que você escolheu fazer. Então, quando a gente roda no HCB, a gente roda na UTI do HCB. Eu escolhi ir para a parte oncológica, um mês. Então, no meu último mês de residência, eu escolhi ir para a ala do HCB, que era só oncohematologia, que era doenças oncológicas e hematológicas. Aí foi lá meu optativo. É bem interessante, né? Porque durante a residência vocês não tiveram esse contato, né? E, nossa, você falou tanta coisa. E outra dúvida, assim, que eu tenho é como que foi para você conciliar essas 60 horas de carga horária da residência? Porque é realmente muita informação e é plantão todo dia, tal. Como é que foi para você? Não é fácil. Primeiro eu queria falar isso. Você vai sentir muitas vezes vontade de desistir e você vai achar que você não vai dar conta, porque realmente é uma carga horária muito exaustiva. São 60 horas, mas a gente tem 12 horas reservadas para estudo, né? Que seriam 2 dias da semana, meio período, ou um dia da semana inteiro. Vai depender do seu programa, do ano que você tá, enfim. Mas geralmente eu tentava me organizar para ter essas 12 horas livres, para eu poder fazer alguma coisa, para eu poder estudar, para eu poder... Porque às vezes você estava tanto tempo dentro do hospital que você não conseguia rever um assunto que você queria ver, uma dúvida que você tem. Então o que eu fazia? Eu tentava aproveitar o tempo que eu estava no hospital, às vezes o plantão estava mais calmo, eu tentava dar uma agilizada, né, uma estudada, porque a gente tem a parte teórica. Então, a gente tem um estudo individual e estudo em grupo, como se fosse uma DT. É uma DT porque é PBL também. Então, assim, a gente tem as DTs para fazer e a gente tem a carga horária hospitalar para cumprir. Então, eu ia tentando encaixar no meio dos plantões, quando ficasse mais tranquilo, de eu poder pesquisar alguma coisa, de eu tirar alguma dúvida. Eu sempre tentava não deixar para a última hora. Porque muitos imprevistos acontecem, né? Então, às vezes, você planeja de um jeito e acaba saindo do outro. Então, por exemplo, a gente tem os cursos obrigatórios que a ESCS pede pra gente fazer. Todo residente tem que fazer os cursos obrigatórios.
por exemplo, de metodologia científica. Você tem que fazer esse curso até o final do segundo ano. Eu fiz no primeiro semestre, porque eu não queria deixar nada acumular. Então, eu fiz todos os cursos obrigatórios, fiz tudo o que tinha que fazer, adiantei meu TCP, que é o trabalho de conclusão. Então, assim, é você tentando ir matando os leões, porque sempre vai aparecer mais e mais coisas. E é muito cansativo, 60 horas. Às vezes você chega em casa, só dorme, come, dorme, toma banho para poder acordar no outro dia, porque às vezes, enfim, não dá tempo de você fazer nada. É cruel mesmo. Mas eu nunca deixava de sair quando eu queria. Tipo, tô a fim de sair. Eu saía com os meus amigos, com a minha família. Eu já era casada, né, com o meu esposo. E depois da gravidez ficou ainda mais difícil, porque eu tinha uma criança. Eu saía às 7 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite. Meu filho estava quase dormindo. Eu só dava mamar, ficava um pouquinho com ele. E do outro dia eu já tinha que voltar para o hospital de novo. Então, uma das coisas que conta muito é sua rede de apoio. É sua família estar ciente que você está imersa nesse processo por 2 anos e que você precisa do apoio deles. Porque se não tiver apoio de alguém, você não consegue. Do seu namorado, da sua família, da sua amiga. Você precisa dessa ajuda. E você entender que é temporário. Que são 2 anos e acabou. Você vai passar por aquilo, você não vai precisar passar mais. E que esse título vai te dar muitas oportunidades que assim, você poderia não ter. E além do título, que eu acho que assim, o que mais eu fico mais agradecida é de saber fazer as coisas. É de você falar assim, Ravena, aquela criança tá assim, assim, assado, tá convulsionando. É eu saber ir lá e atender. Entendeu? É eu não ter dúvida, eu não ter medo de ir lá pegar na criança, de passar uma sonda. Então eu acho que o que vale mais no final desses 2 anos é você ter a segurança de que você é um profissional bom, de que você aprendeu, de que você saiu e que você consegue atender bem, entendeu? Então, assim, é duro, não é fácil, mas eu acho que a recompensa é muito maior mesmo, e que vale o esforço. Eu pensei diversas vezes em desistir. Porque era casado, tinha muita coisa pra fazer, tenho casa, marido, tenho filho, meu filho eu botei na creche com 6 meses pra eu poder voltar a trabalhar. Me senti culpada porque eu tinha que deixar ele na creche, mas eu tinha que voltar a trabalhar. Então, assim, sempre vai ter alguém numa situação difícil, você vai precisar de um apoio e você sempre tem que pensar no depois. Porque se você ficar imersa ali no agora, você desiste. Nossa, falou muito bem, muito bem. Eu fico até emocionada, assim, porque é muito bom ver que você passou por tudo isso, sua residência já acabou e você tá aí pra falar que valeu a pena. Porque talvez nem pra quem ainda não entrou na residência, mas pra quem tá na residência hoje e tá com essa dificuldade, esse cansaço, porque cansa. Não dá pra falar que não cansa. Se eu e meus colegas, todo mundo da minha turma que estamos na faculdade, a gente se olha e sabe que a gente tá, assim, cansado ali nas últimas. Quem tá fazendo uma carga horária de 60 horas e cuidando da casa, tendo um filho e tudo mais, porque a gente não é só a residência, a gente é muito mais que isso, né? De passar por tudo isso e virar e falar que foi muito gratificante, que valeu a pena. Eu acho que é a melhor mensagem que dá para passar, assim, que realmente é um esforço que vem e traz seus frutos, né? Isso é muito, muito legal de saber. E nessa pegada, assim, bem individual também, teve outra pergunta no story que foi da Maria Reliciane. E aí ela falou que ela tem um sonho de fazer residência em pediatria, mas que não sabe se consegue, que tem hora que ela acha que ela é insuficiente. E aí ela te pergunta se teve algum momento que você se sentiu assim também. Eu me senti um pouco assim na UTI, porque quando você entra num ambiente de UTI, todas as crianças ali estão num nível, assim, num contexto de saúde muito ruim e muito difícil. Então, é um cuidado muito complexo, que exige muitos saberes ao mesmo tempo. Você precisa estar muito atenta a cada detalhe, e às vezes você acha que você não tá entendendo, você não tá sabendo atender aquela criança, porque é muito complexo mesmo. Tem coisas que você não consegue entender, sabe? Você fala, poxa, por que tá acontecendo isso? Às vezes você acha que você não é bom o suficiente por encarar um
um processo tão difícil assim, né? Uma criança no estado gravíssimo de saúde, às vezes você tem medo de pegar, medo de atender, porque é uma criança grave, mas ao mesmo tempo é a sua chance de aprender com aquilo ali. Quantas crianças vão passar na sua mão para você conseguir aprender, por exemplo? Eu tinha muito receio de mexer com catéter de diálise peritoneal. Lá tem crianças que fazem. E aí passou uma criança por mim, eu via ok, via de longe, e aí com o passar do tempo eu fui me aproximando. E fui vendo, e fui pegar o curativo para fazer. Então assim, eu acho que é você saber o seu lugar, de que eu ainda tenho algumas dúvidas, preciso aprender mais, buscar o conhecimento e aproveitando as oportunidades aos poucos. Porque vai chegar uma hora que você vai ser enfermeira do plantão e que aquela criança é sua responsabilidade. E você vai ter que saber lidar com ela, entendeu? E a equipe médica conta com você, a equipe fisioterapeuta conta com você, a equipe de técnicos conta muito com você, né? Porque você tá ali liderando aquela equipe. Então, assim, acho que a gente não é 100% em tudo. Na verdade, a gente não é 100% em nada, né? A gente sempre precisa aprender mais. E eu acho que, então, a gente sempre tentar ser humilde, não achar que sabe tudo, porque a gente não sabe, mas também buscar o conhecimento para você ter a segurança, né? De que aquela criança tá com você e tá segura com você, e que você é responsável por ela naquele plantão. Então, assim, muitas vezes a gente não se acha suficiente, eu sei se é normal, eu já senti isso, e quando a gente lida com situações complexas mais ainda, né? Às vezes chega uma criança no pronto-socorro convulsionando, você olha e fala, o que eu vou fazer primeiro? Você treme, você não sabe, você olha para um lado, olha para o outro. Então, eu acho que a prática, a experiência e essa questão do conhecimento que vai ajudar a sair dessa, entendeu? Te dar uma base ali para você enfrentar. E que sempre vai ter essa questão de não ser suficiente, né? E ainda bem que você se pergunta isso, porque se você se achar 100% suficiente, você não tá muito legal. Falou tudo. Eu também vejo muito assim, que insegurança, medos e, enfim, paranoias todo mundo tem e é super normal, só que o que a gente tem que fazer é entender o que é real, o que é só pensamento, o que é muito da ansiedade também, de ficar pensando mil coisas que podem acontecer ou não acontecer, e eu acho que é essa questão que você falou muito bem, estudar, ter confiança no que você sabe, ter confiança no que você fez e confiar em você mesma que você vai conseguir, ou então que você vai tentar. E aí, se der certo, ótimo. Se não der, tenta outra coisa de novo. Eu acho que você falou muito bem. Eu espero que a Maria tenha gostado dessa resposta. Eu sei que eu gostei, eu concordei muito. E aí, passando para já outra questão, né? Que seria em relação à remuneração. Que eu gosto sempre de perguntar, né? Porque às vezes a gente encontra alguma diferença. E eu queria saber se o seu programa de residência dá alguma bolsa ou auxílio. Se você pudesse compartilhar os valores com a gente, porque é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida. Quando eu entrei na residência, o valor ainda era 3.330, se eu não me engano, 3.330 da bolsa, que é igual para todos os profissionais, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas. E aqui no DF, pela secretaria, a gente tem direito ao auxílio moradia, que é no valor de 999, se eu não me engano. Deve ter uns 2 anos que teve um reajuste. Eu não sei se é exatamente esse tempo, mas depois a gente dá uma olhada. Teve um reajuste que de 3.300 passou para 4.100. 4.100 o valor da bolsa, e aí também teve um reajuste no auxílio moradia que passou para 1.000 e pouquinho. Aí eu sei que no total, com os descontos todos na folha, no meu contra-cheque, vinha 5.500 e pouco. Mais ou menos isso, que eu recebia todos os meses. E é isso. Eu não sei se... eu sei que aqui no DF, a da secretaria tem o auxílio moradia, mas eu acho que não são todas as residências que tem. Então é só o valor da bolsa de 4.100 mesmo.
Tipo São Paulo, Sírio, enfim. Foi o que eu tenho percebido também, e que a da SES, pelo menos aqui no Distrito Federal, em comparação com as outras que eu já fui dando uma olhada, realmente é a que tem a maior remuneração por conta dessa bolsa que vem. Eu acho muito, muito importante. Inclusive, tem vários residentes que vêm aqui e pedem pelo aumento da bolsa também. Eu acho super válido, muito justo. Poderia mesmo estar aumentando, mas enfim, né? Fica aí nosso pedido. Outra dúvida que muita gente me faz é em relação à prova de títulos. E aí, eu não sei se você vai realmente lembrar muito sobre, mas eu gostaria que você falasse o que viesse na sua cabeça, assim, sobre a importância que a prova de títulos fez para sua aprovação. E se você tinha feito alguma coisa, assim, durante a faculdade para melhorar o currículo ou não, como é que foi? Essa questão da prova de títulos é bem polêmica, né? Porque, assim, tem pessoas... A prova de títulos, ela sai antes mesmo do resultado da prova objetiva. Pelo menos no meu ano foi assim. Então, tinha pessoas... Você podia fazer de 0 a 12 pontos. Tinha pessoas que tiravam 7 de currículo. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir tirar 7 de currículo? Não tem condições. Eu acabei de sair da graduação. Eu só tinha os cursos de aperfeiçoamento que a gente faz, de 60 horas, 80 horas. E eu tinha o PIC. Eu fiz um PIC na graduação. E aí a minha pontuação, eu acho que aumentou, tipo, 2, 3 pontos. Não foi muita coisa. Teve gente que fez 7 pontos, 5 pontos. Só que o que eu acho que o que determina a sua aprovação é a prova objetiva. Não tem jeito. Essa menina mesmo que eu falei que fez 7,5 de título, não conseguiu a prova, entendeu? O mínimo da prova. Então, assim, os títulos são muito importantes. Coloca todos que você tiver. O que você tiver, coloca. Mas foca na prova, porque eu acho que o que determina mesmo a pontuação maior mesmo é da prova. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fugir. Tem muita variação nisso também, porque depende do edital, né? Aí acho que vale muito a pena quem está interessado em fazer uma residência ler direitinho o edital, ver as pontuações, ver critério de desempate, porque é igual a Ravena falou, às vezes você precisa mesmo focar em ter ali aquele ponto que vai te garantir na prova teórica, e que se dane a prova de títulos, não vou gastar meu tempo fazendo isso. Já em outros editais, talvez compense você ir atrás de fazer mais um artigo, ir atrás de participar de uma liga, e talvez os estudos para a teórica deixar um pouco mais de lado. Então vai muito de edital para edital, vale muito a pena pesquisar, ler direitinho. E muito obrigada por compartilhar isso com a gente, Ravena. E aí, a gente já está se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria aproveitar para agradecer de novo que você concordou em vir aqui falar das suas experiências com a gente, confiou no meu trabalho. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Eu fico muito feliz pela sua participação, para poder saber as suas experiências. Muitas pessoas mandaram perguntas no story, então eu entendi como muita gente estando interessada em pediatria. Então esse vídeo com certeza vai tirar muitas das dúvidas delas. E eu queria falar também para vocês que a Ravena tem um Instagram muito bonitinho. Ela tem um perfil que se chama @enfiped lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês irem seguir ela. Eu segui há muito tempo e eu fico muito feliz dela ter vindo aqui conversar comigo. Eu era uma fã, sim, do perfil dela. Então vá lá, dá uma olhadinha, vê os posts. É tudo muito bonitinho. E aqui embaixo eu também tô deixando meu Instagram, já me segue lá. Sábado que vem tem mais um vídeo para vocês. E pra gente fechar essa conversa com chave de ouro, eu queria pedir para você dar um conselho para os estudantes que estão querendo fazer residência em saúde da criança. Eu acho que você vai gostar muito, você vai se surpreender bastante com a pediatria. Você vai aprender coisas que você não imaginaria. Você vai crescer como ser humano, como pessoa mesmo, como profissional, como enfermeiro. Mas além disso, assim, acho que o crescimento pessoal é o maior. Eu acho que as crianças são pequenas, são frágeis muitas vezes, mas elas nos ensinam muitas coisas mesmo. E muitas vezes a gente adulto negligencia, né, algumas falas de criança, algumas atitudes, por achar que a gente é superior e por achar que somos, né, enfim. E as crianças
Ai, é difícil falar, assim, elas são... Eu gosto muito das crianças porque elas são inocentes. E elas veem alegria e felicidade na maioria das coisas. E às vezes a gente adulto, né, com esse mundo louco que a gente vive, a gente acaba esquecendo dessa inocência, dessa coisa de brincadeiras, de mágica, enfim, desse mundo que a gente já viveu na nossa infância. Então eu acho que quando você lida com crianças, você vai além. Você não trata só aquela doença, aquela pneumonia, né, aquela meningite, você vai além, você consegue manter um contato, assim, da sua criança que você era com aquela criança, você consegue brincar, você consegue distrair. É muito diferente de um adulto. Eu sou suspeita pra falar que eu não gosto de adulto. Eu não gosto de adulto, eu não gosto de idoso, eu gosto de bebês fofinhos, de crianças que falam, que que pede desenho, que pede pra você imitar o cachorro. Enfim, eu acho que essa mágica da pediatria, esse universo, ele é muito bom e ele faz a gente se tornar melhor. Então, para os que querem entrar na pediatria, vão com o coração bem aberto, que a pediatria tem muita coisa para ensinar. A gente aprende muito com as criancinhas, viu? Muito mesmo. Dá bronca na gente. Chama a gente, fala que a gente é feia. Muitas coisas acontecem. Mas você sai do hospital com aquele sentimento de gratidão, né? Você nunca vai esquecer do desenho que você ganhar. Você nunca vai esquecer do elogio que você vai receber daquela criança. É muito gratificante. Não vou falar mais, não vou chorar. Mas é isso. Tá ótimo, até eu juro. Até eu fiquei emocionada, porque é lindo, é lindo. Eu, assim, não sou muito fã da pediatria, eu já comentei que é uma área difícil para mim, mas eu acho muito, muito bonito esse olhar das crianças para o mundo. E eu vejo que, acho que assim, o maior presente de quem tá na área da criança, da saúde da criança, é poder vivenciar esse mundo todos os dias. Como elas ficam alegres, às vezes, com uma bola que a gente faz da nossa luva e brinca com aquele balão, e é a coisa mais incrível do mundo, e você também começa a achar que é a coisa mais incrível do mundo. E, enfim, muito, muito lindas suas palavras. Muito obrigada mesmo por ter vindo, Ravena. Não esqueçam, gente, de deixar o like nesse vídeo. E é assim que eu me despeço de vocês. Tchau, tchau!